vestibular agendado FAMEM. Venha para a primeira faculdade credenciada da Zona Oeste de Natal. FAMEM. Faça sua inscrição para o curso de Pedagogia, vagas limitadas. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militares civil, bombeiros e TEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Está no ar Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, bom dia! Sejam todos e todas muito bem-vindos ao podcast de hoje, porque olha só quem vai ser a entrevistada do nosso dia, da nossa conversa, do nosso diálogo, nada mais nada menos que a secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, a professora Socorro, a professora doutora Socorro Batista. Seja muito bem-vinda, minha querida. Saiba da satisfação dessa bancada em receber a autoridade, não é, da educação do Estado do Rio Grande do Norte para conversar conosco sobre temática tão importante como concursos, promoções e projetos para a educação. Pode saudar a todos. Claro. Bom dia, Andressa, bom dia a todos que integram esse empreendimento que tem um simbolismo, né, muito forte para todos nós potiguares, né? É um prazer estar aqui nesse espaço, nessa obra idealizada pelo nosso querido e saudoso Pinto Júnior, né, a quem eu rendo minhas homenagens. Cumprimento todo o seu público, especialmente a toda a família, né, Educação do Rio Grande do Norte. É um prazer muito grande estar nesse momento para dialogarmos sobre a educação, que é um tema palpitante e necessário cada vez mais na sociedade brasileira. A satisfação é toda nossa e a gente faz questão de dizer aqui para as pessoas que nos acompanham por meio de rádio, por meio de redes sociais, do portal de jornalismo, da TV Social Media, do Potiguar Notícias, dizer que o Potiguar Notícias já acompanha a trajetória da professora Socorro Batista, como professora pesquisadora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, essa universidade tão necessária, tão importante para o desenvolvimento humano do RN, em especial... Inclusive, trabalhamos juntas na UERN, não é, Andressa? Tive essa honra de compartilhar a fé, né? Faculdade de Educação, né? Realizar lá nossas imersões com produção do conhecimento, com ensino, com extensão, naquela instituição tão importante que, sobretudo para o interior, faz toda a diferença, não faz? Total. A UERN é a grande diferença em termos de ensino superior no Rio Grande do Norte pelo seu potencial de interiorização, né? A UERN nasceu assim, no interior. A partir de Mossoró, e o fato de ter nascido no interior, a partir de Mossoró, ela enraizou-se cada vez mais no interior do estado. Isso mesmo, né? Então, olha só, quanta vibração boa, porque iniciar novembro, trazendo a secretária de Estado aqui da Educação para conversar e lembrar da potência do interior, meu Deus, é um presente, né? Então, nosso programa é sempre composto de 3 blocos, né? A gente vai para o primeiro bloco, que é as notícias, o segundo bloco, entrevistas, e o terceiro bloco, já adianto para vocês, vamos conversar aqui com a coluna, né, do professor Adécio Barros, que vai falar para a gente sobre a responsabilidade das empresas com as normas de segurança dos trabalhadores. Antes, porém, eu gostaria de saudar fraternalmente todas as rádios que irão fazer a transmissão simultânea do nosso podcast de hoje, que abre o mês de novembro.
O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Rita FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dancas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Corimatão FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. É isso aí, um abraço muito apertadinho e aquecido para vocês que nos acompanham pelas ondas do rádio. A gente sempre faz questão de dizer que os nossos ouvintes via rádio são um público que a gente tem muito carinho em atender, em levar essa mensagem de credibilidade, de cidadania, de democracia, que o jornalismo do Potiguar Notícias sempre exala. E vamos agora passar para um dos momentos mais esperados, né, da nossa transmissão de hoje, que é a nossa entrevista, para você que chegou agora, com a secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Norte, a professora doutora Socorro Batista. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Saiba, professora, do bem-querer que nós temos, né, pelo governo progressista da professora Fátima e por todas as secretarias, e a educação é uma secretaria que esse veículo quer muito bem, porque a educação é a linha editorial mestra de toda a produção de jornalismo que nós realizamos aqui. Portanto, o lugar da secretária de Estado RN de Educação é aqui também. E eu vou trazer aqui os principais pontos da nossa conversa hoje. Vamos começar falando sobre concursos. Ok. Mais uma vez, Andressa, eu quero dizer da alegria, da satisfação de estar aqui, agradecer por esse espaço, né, por essa oportunidade de poder dialogar com você, com o seu público, né, e pelo que eu soube, com uma rede bastante extensa, né, de outras rádios, de veículos, outros de comunicação. Concurso público, veja bem, o último concurso público que aconteceu no Estado foi em 2015. Mas nós tivemos a oportunidade, ele foi renovado, né? Quando nós chegamos no governo, ele havia sido renovado, a sua vigência, e também durante a pandemia, lembra que saiu uma determinação federal suspendendo o tempo de contagem dos concursos. Significa que os concursos eles foram automaticamente prorrogados até, se não me falha a memória, 2002. Então, durante esse período, nós chamamos muitos professores, né? Muitos professores, para assumir cargos de vacância. Porque o concurso público, ele tem uma direção, ele é para a vacância. Como é que se configura uma vacância? Por aposentadoria, por algum problema de saúde, aliás, morte, né, infelizmente, ou desligamento do servidor público, né, pedido de demissão. Então, são esses três motivos que caracterizam a vacância. E aí nós vamos ter em torno, não está definido, mas em torno de 500 vagas para vacância, né, porque nós chamamos durante todo esse período, até 2002 nós chamamos concursados, mas vamos tranquilizar, porque quando a gente diz em torno de 500 vagas, o pessoal diz é muito pouco. Realmente é muito pouco, mas assim, eu quero tranquilizar que essas 500 vagas devem ser para o contrato imediato, né? Porque enquanto a gente não fazia o concurso, nós tivemos que fazer processos seletivos temporários. Nós temos muitos processos temporários, tivemos muito durante esse período,
Mas nós vamos também fazer um cadastro de reserva no concurso. Então, de modo que a gente possa, enquanto ele tiver validade, a gente possa estar chamando pessoas para assumir esses cargos de vacâncias, essas vagas, né, que surgem, como eu falei agora, por morte, por aposentadoria ou por desligamento do serviço público. Serviço público. Então, olha aí que notícia boa, não é? Abrindo aqui o mês de novembro com essa notícia extraordinária de que o Estado do Rio Grande do Norte, muito em breve, vai abrir aí concurso público para o quadro, né, da educação, professores da educação estadual, e que a previsão são 500 vagas, mas que vai ter lista de reservas. Cadastro de reserva. E fica aí essa notícia boa, né, para quem já é professor diplomado, para os estudantes de licenciatura, que são milhares no Rio Grande do Norte, que estão naquele segundo bloco do curso, naqueles segundos 50%, que também já pode ir fazendo esses testes. Lá na sala de aula do IFRN, nas licenciaturas, eu digo muito isso. Olha, vocês prestem atenção, que vocês que estão aqui no 7º período, 8º período, vocês já podem ir testando, né? Sim. Tem aí essa notícia boa, quando a gente tomou conhecimento, desde a semana passada, né, que o jornalismo vem veiculando essa notícia de que existe, assim, essa possibilidade do Estado abrir concurso público, e a gente que é professor da licenciatura já está levando isso para os cursos, e quando a gente dá essa notícia, o olhinho de todo mundo brilha, porque ser professor no Brasil, é claro que envolve muito outras redes, como a privada, né, as ONGs e tal, mas o sonho, né, de ser professor da escola pública é um sonho que quem faz licenciatura sempre nutre, e esse governo do Estado e essa Secretaria de Educação vai sim estar realizando o sonho de muitos professores que desejam ocupar esse espaço. É porque é um desejo, né, é um sonho de estabilidade, né, também no emprego público, é o sonho de se colocar no mundo do trabalho. Não é à toa, né, que um estudante ele faz todo um esforço para um curso de licenciatura na área privada ou na área pública, exatamente porque é uma perspectiva de se colocar no mundo do trabalho, né? E o setor público é uma dessas alternativas. É uma dessas, e talvez a mais digna de todas, né? Porque realmente tem ali associado uma série de direitos, né? Estabilidades, enfim, questões que deixam esse sonho de ser trabalhador da educação ainda mais, vamos dizer assim, seguro, um lugar mais seguro, né? Para a realização desse sonho. Então é isso, olha que notícia maravilhosa, a gente comunicou aqui. Vamos falar agora de um segundo tema, as promoções. Fala para a gente, secretária, o que é que vocês têm aí, enquanto gabinete, realizado em nível das promoções? O nosso governo, quando nós assumimos em 2019, nós encontramos uma questão muito grave. Quase 4.000 professores haviam terminado seus cursos de mestrado e doutorado e eles não haviam recebido a promoção devida, certo? Então, imagine, você libera um professor, ele sai 2 anos para o mestrado, ele sai 3 ou 4 anos para o doutorado e ele volta e ele não tem o seu esforço reconhecido pelo Estado. Nós corrigimos isso e, desde então, a gente vem promovendo anualmente os professores que concluíram a sua pós-graduação no ano anterior. Então, se você concluiu esse ano, você dá entrada no requerimento. Em outubro do próximo ano é publicado o decreto da governadora fazendo a sua promoção. Então, esse ano nós fizemos já a promoção, já publicamos no Diário Oficial, né, cerca de 1.300 profissionais, diminuiu bastante a fila de espera, certo? E garantimos que esses profissionais possam agora usufruir do esforço que eles desenvolveram para fazer a sua pós-graduação e voltar para a sala de aula mais qualificados, né? Então, é uma questão de justiça essa valorização que nós proporcionamos, dizer que nós estamos
cumprindo o plano de carreira, né? Estamos respeitando o que está estabelecido no plano de carreira dos professores. É isso aí, a gente parabeniza as ações da secretaria, parabeniza também esses professores que estão correndo atrás aí de suas formações, verticalizando seus estudos. É inegável que um professor, quando ele recorre a um curso de especialização, e mais fortemente, quando recorre a um diploma de mestrado, a uma experiência de doutoramento, ele volta muito mais potente, não é para a escola, não é nem somente para a sala de aula, e é principalmente para a sala de aula, que é o lugar mais sagrado, né, do trabalho do professor, é onde ele vai atender a sociedade, as pessoas, ele vai provocar desenvolvimento humano, mas o professor também está fora da sala de aula, né, ele está na própria gestão da escola, ele está em espaços educativos que não são escolares, e esses professores diplomados em licenciatura e com pós-graduação, eles são mais fortes, mais potentes, porque eles movimentam-se muito melhor com a pesquisa, com a extensão, eles conseguem realizar um trabalho focado a partir de evidências científicas, porque ele se aprimorou cientificamente. Então, a secretária tem toda a razão quando fala nessa questão da justiça, né, do reconhecimento, dessa gratificação, porque esse profissional, ele não faz apenas, depois que ele chega com uma formação pós-graduada, ele não faz apenas o básico da profissão, ele faz o básico e ele faz muito mais, porque ele se qualificou cognitivamente para isso, e é justo sim que essas progressões cheguem, essas promoções cheguem. Que bom que esse plano de cargos está assim de vento em popa, né, junto ao Estado. Isso é inclusive um elemento para deixar esses futuros concursistas, vamos chamar assim, que vão lá pleitear as 500 vagas, ao saber dessa notícia, ainda mais entusiasmados, não é isso? Sim, porque ele entra no sistema sabendo que ele pode avançar na sua qualificação profissional. Ele entra sabendo disso, ele tem que cumprir, lógico, o período de estágio probatório, que são 3 anos, para poder requerer, né, e sair para uma pós-graduação. E nós temos feito, no governo da professora Fátima, nós temos feito um esforço muito grande para que esses professores façam esse procedimento, né, de crescer na profissão. Nós temos parte desses professores hoje que nós temos como professores temporários são exatamente para suprir essa carência, porque o professor se afasta, é um direito, mas é um direito do aluno também permanecer com a aula, permanecer, dar continuidade aos seus estudos. Daí a necessidade de contratação de temporários também para atender a essa demanda. Pois é, e aí a gente lembra que a gente não está falando de qualquer demanda, né? São muitos professores, afinal de contas, eu acho que de todas as secretarias, aqui tem o maior número de trabalhadores, talvez seja da educação, não é? Sim, sim. E aí gerenciar isso, professora Socorro, é bem difícil, não é? Porque como você diz, é uma rede muito grande, são 685 escolas, olha só, 16 regionais de educação, 8 diretorias regionais de alimentação escolar e a própria estrutura central da educação ali no centro administrativo, que comporta cerca de 600 ou mais funcionários para fazer a máquina caminhar. Então, é uma dimensão muito grande, né? E a gente precisa ter o entendimento de que a gente não trabalha e não conhece a rede se a gente não for para o chão da escola, né? E eu tenho andado muito para conhecer de perto as coisas que estão acontecendo. Claro que nós temos as nossas diretorias regionais de educação, são 16, como eu já disse, espalhadas por todo o estado, mas é importante demais o gestor que está à frente de uma pasta conhecer de perto a realidade com a qual ele trabalha e da qual ele é responsável. É verdade. Sobre essa questão do seu giro nas escolas, professora Socorro, eu acompanho sua rede social, acho maravilhoso, e teve uma postagem que eu adorei, exatamente envolvendo o giro, que foi agora recentemente, você acha que estava em Itaipu, ou era Pau dos Ferros,
e você chamou um ao vivo para parabenizar os professores que participaram de um campeonato estadual de desporto, né? E os professores, os atletas da educação ficaram com ouro no futebol, e você fez aquilo. Eu achei aquilo tão lindo, tão espontâneo, ao mesmo tempo tão necessário, para mostrar essa juventude, essa raça, essa garra, né, que esses professores têm de ir lá enquanto uma competição estadual, mas de se entregar e lutar e trazer esse resultado. Os alunos amam isso, e a gente gosta muito de saber que esses professores também têm essa programação. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa resenha boa, né? Foi muito interessante, porque nós, felizmente, né, estávamos numa agenda no Alto Oeste, mas nós sabíamos que no sábado passado seria a final, né? A Secretaria da Educação disputando com o Corpo de Bombeiros. Sim, eram jogos estaduais, anualmente, né, a Secretaria de Administração faz a Semana do Servidor. Sim, faz o Congresso de Gestão e faz uma série de atividades esportivas e culturais. E nós disputamos, aliás, quero dizer que é bicampeonato. O ano passado nós também disputamos, né? São as equipes que trabalham na secretaria, professores que vêm de uma escola e tal, e formam o time, vai lá para a disputa, e a gente ficou acompanhando as informações via WhatsApp, né, dos nossos colegas que estavam assistindo. E foi uma alegria muito boa, porque, assim, claro, é um time amador, não é um time profissional, mas o que simboliza? Simboliza integração, simboliza envolvimento, motivar, vínculo com as pessoas, né? Motivar as pessoas para que elas não apenas exerçam, seja um profissional que chega, trabalha, bate o ponto, vai embora. Não, criar um vínculo institucional, né, para que as pessoas gostem de estar onde estão, gostem das pessoas com quem elas estão. Claro, a gente tem as diferenças, os problemas, e dentro dessas diferenças e problemas a gente precisa se afinar para poder o nosso trabalho ele render o máximo possível. Eu fiquei muito encantada porque na Rede Federal também tem esse campeonato. Ele acontece sempre nas férias do meio do ano. E é impressionante como o pessoal passa a vibrar numa frequência só, né, de torcer pelos seus campos, e aquilo aproxima muito. Aí quando eu vi a secretária fazendo uma postagem sobre esses jogos em nível da Rede Federal, eu fiquei muito encantada, né, porque é algo que a gente sabe que dá muito certo, funciona muito bem para integrar, motivar, entusiasmar as pessoas da educação e de todas as suas secretarias, né? E isso é muito legal, né? Esporte é vida. Aliás, Andressa, eu quero dizer sim, que nós estamos ainda realizando os jogos escolares, né? Os GERNES, né? Já realizamos os Jogos da Juventude, já realizamos os Jogos Paralímpicos, né? Que foi um sucesso absoluto. Que foi um sucesso. Nós, inclusive, levamos uma comitiva, né? Uma caravana de 40 jovens para os Jogos Regionais no Piauí, né? E foi muito interessante ver o esforço dos meninos, todos com algum tipo de deficiência, mas todos participando e trouxeram muitas medalhas. Muitas medalhas. Inclusive, sobre isso, dizer que o Potiguar Notícias esteve atento, né, a esse desempenho dos atletas potiguares, né, paralímpicos. Esses estudantes, inclusive, foram bastante homenageados por nossa secretária de Educação do Estado, na ocasião em que o ministro da Educação esteve aqui, lá no Hotel Holiday Inn, não é? Numa audiência pública em que a governadora, juntamente com a secretária Socorro Batista, colocou todo mundo em contato, né, as pessoas da educação, em contato com o ministro, e foi muito bonito, porque a abertura daquele evento foi exatamente exaltando esses atletas, né, paralímpicos. Foi lindo aquele momento, a imprensa toda lá fazendo a cobertura. O Potiguar Notícias também fez foro de reportagem sobre isso, e eu faço questão de lembrar desse detalhe, até porque você estava muito emocionada, né? Foi um momento muito interessante, porque a gente vê o esforço que é uma criança cadeirante fazer a prática de um esporte, né?
ver o esforço que é um menino autista para se integrar a uma equipe, desenvolver o esporte, né? Então, eles exigem mais de nós pela sua condição, né? Mas o nosso papel não vamos dizer assim, exercer uma proteção demasiada de forma que eles não se desenvolvam. Nós temos que acompanhá-los de perto, a família, a escola, mas temos que ir trabalhando para que eles tenham uma certa independência, né? Porque senão a criança não se desenvolve, o adolescente não se desenvolve. Então, foi um momento muito, muito interessante, né? Pelas conquistas. Teve um município que recebeu o medalhista em carreata, né? Fizeram uma carreata na entrada da cidade, ou seja, a gente está vivendo em relação... Eu acho que a escola tem muito ajudado nisso, a gente tirar, cair por terra essa questão do capacitismo, né? A ideia de que a pessoa que tem alguma deficiência, ela está fadada ao fracasso, né? A viver no isolamento. Então, há alguns anos atrás, não sequer haveria um campeonato para essas pessoas participarem, né? Muito menos elas seriam recebidas em carreata, né? Na entrada da cidade pelos seus munícipes. Então, acho que nesse aspecto aí a gente tem conquistado avanços importantes. Tem sim, tem demais, né? Como diz o ditado, no mundo cabe todo mundo. E a educação do Estado do Rio Grande do Norte está demonstrando aí, né, em especial com esse apoio, essa interface com os educadores físicos da rede, o quanto que a educação física, junto com o desporto, pode estar trazendo aí muita felicidade para as famílias, para o nosso Estado, porque, inclusive, na seleção paralímpica do Brasil figuram muitos potiguares, né? Isso. E onde é que a triagem desses atletas acontece? É lá, mais uma vez, roda, tudo vai para o gabinete da Secretaria da Educação. Né? É onde eles têm mais oportunidade, que é exatamente no sistema público, não é isso? Muito bem, a conversa está muito boa, está gostosa. E quando fica assim, o pique de audiência vai lá para cima, né? Porque às vezes as pessoas nem estão prestando atenção a determinados detalhes que estão fazendo a diferença na vibração boa, na política pública de qualidade que está sendo oferecida, e a gente sai entusiasmando, trazendo à tona essas questões, esses detalhes. E agora chegou a hora da gente falar sobre os projetos atuais que a Secretaria de Educação do Estado tem efetivamente. Vou nem dizer os atuais, porque se a gente fosse falar os atuais, o tempo ia esgotar, porque é uma secretaria imensa, são muitas ofertas curriculares que tem que dar conta, que tem que assistir, mas dentro dos minutos que nos restam nesse quadro de entrevista, dá para a gente conversar aqui sobre aqueles projetos que estão sendo a atenção principal do gabinete da secretária. Certo. Bem, Andressa, nós temos... A Secretaria de Educação, ela é composta de diversos setores e cada setor ele trabalha com uma demanda social. Por exemplo, educação do campo, educação em direitos humanos, ensino fundamental, ensino médio, educação integral, educação profissional e por aí vai, né? Então, nós, sim, a educação para pessoas com necessidades especiais, né? Pessoas com deficiência, aliás. Então, esses setores, eles estão diuturnamente se movimentando e trabalhando. Mas nós temos, hoje, em alinhamento com o governo federal, nós temos algumas linhas prioritárias no sentido da implementação, porque a atenção tem que ser dada a todos igualmente. Não estabelecemos diferença entre setores, entre modalidades, entre níveis de ensino. Então, eu vou citar aqui a educação profissional, né, porque a educação profissional é uma crescente no país. Eu participei agora recentemente da Semana Nacional de Educação Profissional em Brasília e vi como isso retornou, né? Estivemos por 4 anos completamente atônitos, né, abandonados, mas a educação profissional ela retornou com toda a força, seja através do IF, seja através do Sistema S, seja através das redes estaduais.
As redes estaduais, elas têm investido muito, e aqui no Rio Grande do Norte, nós temos também um avanço na nossa rede. Estamos agora em processo de construção de 10 institutos estaduais de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Deveriam ser 12, mas nós tivemos problema com o terreno em São José de Mipibu e em Mossoró. Mas nós vamos resolver isso e vamos construir. Então, o que nós estamos, a expectativa é que no próximo ano esses institutos eles passem a funcionar com cursos já em processos de definição e vai dar Andressa, esses cursos eles vão dar vão ser uma referência, um espaço muito importante para a interiorização e fortalecimento da educação profissional. Assim como os institutos federais, os institutos estaduais, eles se interiorizaram. Então, por exemplo, nós temos um instituto lá em São Miguel, no Alto Oeste. Nós temos outro em Marizal, Santana do Matos e por aí vai, lá em Jardim de Piranhas. Então, você imagina um aluno lá em Marizal. O mais próximo que tem é o Instituto Federal, que fica em Caraúbas. Acho que é o mais próximo. Tem instituto? Não, tem. Né? Em Caraúbas nós temos o FESA. Isso, né? A UFESA. Vai ser a Podim. A Podim. Então, o mais próximo que ele teria para fazer um curso profissional seria a Podim. Agora ele tem lá na própria cidade. Então, tem um caráter também regional de acolhimento. Então, a educação profissional está nesse pé e estamos já em processo bem avançado. Acredito que implantaremos até março, abril do próximo ano esses institutos. O outro tema bastante palpitante, e que também é um tema que caminha alinhado ao projeto nacional, é a alfabetização. Você é dessa área, né, Andressa, também. Você, quando trabalhou na UERN, agora no IF, eu acho que você ou está próximo ou nessa área. A problemática da alfabetização no Brasil é uma problemática não resolvida, apesar de vários programas até hoje. Eu estou falando da alfabetização de crianças. Porque a de adultos também é uma taxa muito alta, que precisa também ser, e o governo federal está com uma montagem de programas para isso. Nós estamos dentro do Pacto Nacional, do Compromisso Nacional pela Alfabetização. Inclusive, hoje, às 11 horas, nós vamos dar posse ao Conselho Estratégico de Coordenação do Pacto pela Alfabetização aqui no Rio Grande do Norte. Esse conselho ele vai reunir a educação estadual, as representações municipais e outros setores, universidades, etc. Então, vamos dar posse, mas já estamos trabalhando há vários dias que as nossas equipes estão em processo de organização. E o tempo integral? O tempo integral hoje, eu quero dizer assim, que quando a gente olha as notas e as aprovações no Enem e as notas do SAEB, quem mais obtém sucesso são os alunos do tempo integral e os alunos da educação profissional. Então, nós vamos também ampliar a educação profissional, nós vamos receber o apoio financeiro de mais de 10 mil matrículas do governo federal, mas vamos também fazer um aporte financeiro por parte do Estado para que a gente possa viabilizar a ampliação da educação profissional aqui no Rio Grande do Norte. Então, esses 3 eixos, eles por si só, eles já tomam toda a nossa pauta, né? Mas nós temos outras pautas igualmente importantes, como a questão das pessoas com necessidades, com deficiências, né? A questão nós precisamos retomar a questão da lei da igualdade racial, né, dentro das escolas e, portanto, vamos fazer todo um esforço, né, para que isso possa acontecer.
Muito bem. Lá vou eu agora aqui praticar um pouquinho de furo de jornalismo. Isso vem lá uma pergunta, né, que vem lá do programa de pós-graduação do IFRN, os professores que, quando souberam que nós estaríamos aqui entrevistando a secretária, correram e pediram para transportar aqui essa pergunta. É o seguinte: semana passada, a imprensa nacional, né, veiculou aí um movimento do presidente Lula, no sentido do consentimento também do ministro Camilo, né, da Educação, sobre reformas a partir da reforma do ensino médio, né? Ou seja, essa história de restrição das áreas do conhecimento na oferta da carga horária das disciplinas, enfim, tudo que aquela reforma do ensino médio que foi ali encabeçada desde o ano 2017, né, desde o governo Temer, e foi ainda mais fortalecida no governo de Bolsonaro, uma reforma que deixa o currículo do ensino médio e também da educação profissional, consequentemente, né, da escola pública, muito refém de uma dimensão de acesso à educação que não dialoga muito bem com os processos avaliativos para a entrada no ensino superior, entre muitos outros danos que a gente tem lido, né, e tem se informado que essa reforma tem acarretado para o desenvolvimento humano das juventudes que participam do ensino médio do Brasil. E aí a gente gostaria de saber se a secretária já tomou conhecimento, né, do que é que está nesse pedido do ministro, juntamente com o presidente Lula, no sentido de repensar essa reforma que trouxe, sim, tantas dilacerações para o currículo do ensino médio do Brasil. Olha, esse foi um debate, está sendo um debate muito acalorado, porque quem acompanhou, né, no governo Temer, a reforma do ensino médio, ela saiu via medida provisória. Isso. Então, ela se deu a partir de uma lógica muito voltada para uma formação técnica, né, deixando de lado, e esse é um dos maiores debates, a formação geral básica, tornando obrigatória apenas as disciplinas de língua portuguesa, matemática e acho que inglês. Então, assim, nós aqui no Rio Grande do Norte, nós conseguimos manter um currículo mais ou menos equalizado. Nós conseguimos manter a sociologia, a filosofia, a biologia, todas as disciplinas. É evidente que a carga horária diminuiu porque nós passamos a ofertar mais o itinerário técnico profissional, né? Porque a oferta da educação profissional ela se dá de várias formas. Então, ele pode ser dado como um itinerário, e aí nós ofertamos curso de 1.000 horas, de 1.200 horas, e isso para complementar por exemplo, se você tem um curso de educação, um itinerário de formação profissional de 1.200 horas no ensino médio, então você tem 1.800 horas para a formação geral básica, o que ainda é pouco, né? Mas o aluno também ele tem a oportunidade de não fazer a educação profissional como itinerário e fazer o novo ensino médio, né, que é um curso totalmente voltado para a formação geral básica, onde os itinerários formativos eles são de carga horária bem menor. Agora, depois de todo esse debate que foi feito, né, o PL está encaminhado para o Congresso Nacional, o presidente assinou, tem algumas mudanças que coloca lá que são importantes. Por exemplo, acabou com o notório saber. O notório saber foi criado com a reforma de Temer. O que é o notório saber? Eu vou dar um exemplo assim, meio grosseiro, mas para as pessoas entenderem. Tem na sua comunidade um excelente eletricista. Ele é muito bom, ele não é professor, ele não é licenciado, ele aprendeu com a vida, fez algum cursinho, ele é eletricista. Então, se eu tiver um curso de técnico de eletricidade, pela lei atual, eu posso chamar essa pessoa passar por uma pequena formação pedagógica
e lecionar alguma disciplina de eletricidade que ele acha que tem condição. Isso é o notório saber, é reconhecer o saber. Ora, nós às vezes achamos que 4 anos de licenciatura é pouco para formar um bom professor, né? E outra coisa, formação não é só o técnico, não é só o saber, tem uma série de outros conteúdos. Então, uma das coisas que a lei acaba é com o notório saber, né? Olha que notícia importante. É muito importante isso aí. E eu espero que se mantenha. Tem algumas outras mudanças, mas ainda se mantém muitas características da lei anterior, mas eu acho que melhora um pouco, né? Melhora. E tem um outro detalhe. Os sistemas estaduais, quando uma lei federal é aprovada, os sistemas estaduais eles podem se adaptar. Né? Foi o que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte. Quando eu converso, por dentro, isso, né? Quando eu converso com colegas de outros estados, eles se admiram de como foi que a gente conseguiu manter todas as disciplinas. Nós não tiramos filosofia, nós não tiramos sociologia, e se a gente fosse amparar pela lei federal, poderia ter tirado do currículo. Nós não tiramos, né? Mantivemos por uma compreensão de que havia necessidade, sim, continua necessário cada vez mais a gente trabalhar esses conteúdos como formação geral para os estudantes do ensino médio, né? Mas o que eu acredito, Andressa, é que esse processo ainda vai ser muito discutido, né? A proposta do governo é ter o ano de 2024 para discutir e aprovar, e ele só funcionar a qualquer mudança a partir de 2025. Isso é uma proposta que nós, do Conselho de Secretários Estaduais, defendemos. É uma proposta também dos Conselhos Estaduais de Educação e do Conselho Nacional, né? Também que são entidades muito fortes, têm um peso grande, e eu acho que é isso que vai fluir. De maneira que a minha palavra de tranquilidade é que vai continuar tendo espaço de trabalho para todo mundo, que ninguém se desanime, né? Pois é. E aí, dentre esses espaços, né, a gente tem também as conferências estaduais de educação, que estão aí na eminência. O nosso tempo já está esgotado, mas só uma palavrinha sobre essas conferências, que também é algo muito importante e que as pessoas estão nos perguntando aqui no WhatsApp. A conferência é organizada pelo Fórum Estadual de Educação, que é uma instância, né, que foi criada via decreto, tem um decreto nacional, estadual, e ela... Hoje, quem coordena aqui no estado é a professora Ruth Regis. Já estão acontecendo as conferências intermunicipais, que são blocos de municípios, e essas conferências estão acontecendo online. Nós teremos, no dia 4 de dezembro, a conferência estadual, certo? Essa será presencial. E da conferência estadual serão tirados delegados e delegadas que irão para a Conferência Nacional, que será no final de janeiro em Brasília. Então, o que eu recomendo? Participem. Essa conferência, Andressa, inclusive, ela tem uma importância muito grande, considerando que em 2025 nós concluímos o Plano Nacional de Educação. Então, essa conferência ela vai colher subsídios para a construção do Plano Nacional de Educação. Então, é muito importante que os professores, os profissionais da educação de modo geral, vão lá, usem o seu lugar de fala, né? Coloquem suas opiniões, participem dos debates para que a gente tenha boas conferências e, portanto, bons caminhos construídos para a educação no Brasil. É isso aí, todo mundo de olho, né, no novo Plano Nacional de Educação e também na avaliação desse que está esgotando. Inclusive, esse foi o tema da questão da prova da seleção para mestrado e doutorado e pós-doutorado do PPGEP do IFRN, o Plano Nacional que encerra, o Plano Nacional que está por vir e o processo democrático todo que está inserido nessa grande questão aí que é a construção do novo plano, né? Então, professora Socorro Batista, muito obrigada por sua presença aqui no Potiguar Notícias, ter sido
alguém que veio falar assim, de uma forma tão didática sobre esse campo tão necessário a todos nós potiguares, que é a educação. Eu entrego a palavra para que você possa se despedir. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer muito o espaço. Importante a gente estar fazendo esse diálogo, né, com a sociedade. A nossa fala vai chegar, alguns vão gostar, outros não vão, mas isso faz parte, né? Agradecer a todos e a todas, né? Dizer que amanhã, né? Amanhã é uma data muito triste, né? Porque é dia de finados, né? A gente a gente é um dia de luto. Nós não estamos preparados para perdas, principalmente quando se trata do ser humano. Mas o que eu queria dizer assim, amem seus entes queridos antes que eles partam, porque depois você não conseguirá mais. Você só sentirá saudade, só haverá espaço no peito para muita saudade. Então, precisa amar, né, e proteger, principalmente proteger os idosos, né, da nossa sociedade, que muitas vezes são tão desprezados até mesmo pela própria família. Então, essa é a minha mensagem final. Um abraço a todos e nosso obrigado ao Potiguar Notícias. Gratidão a toda nossa. A gente fica por aqui e a gente encerra chamando aqui o professor Aderson Barros. Olá, tudo bem? Estamos se aproximando do final do ano e o início do ano novo que está nas portas de todos nós. E quando se chega ao final do ano, vem vários boletos, carnês, e dentre eles vem a mensalidade escolar. O contrato finda e começa um novo contrato, e aí onde mora o perigo. Porque às vezes as escolas elas exageram no aumento dessa mensalidade futura. E o que eu devo fazer? Nós primeiro precisamos entender que isso aqui é uma relação de consumo. Então ela está regida pelo CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Caso exista um abuso contratual, além daquilo que foi acordado naquele contrato anterior, por exemplo, se você tem o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, este índice é quem vai regir, organizar o novo contrato do ano de 2024. Agora, se houver uma mudança de índice, tem que ser acordado pelas partes. Então, a gente tem que ter esse devido cuidado. Se sentir abusado, devemos procurar os PROCONs para solucionar essa pendência, porque, como dito, é relação de consumo, prestação de serviço. A legislação brasileira, ela deixa isso muito aberto, muito à vontade. Então, são acordos entre as duas partes, a escola e o cliente que está buscando aquele serviço. Portanto, é importante observar o que está no contrato, o que está dito no contrato, e não simplesmente, se tinha um índice que o aumento daria 9%, passou para 18%, passou para 22%, tem algo errado. Isso aí não pode, não há permissão, porque houve um abuso, um exagero. Ok? Fica a dica, procure sempre estar atualizado conosco aqui. Desejamos um feliz ano novo, um próspero 2024. Tchau, até a próxima. Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, como vamos? Estamos chegando. Um grande dia, um grande abraço. Ó justo, alegrai-vos no Senhor. Salmo 96. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem.
treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. O Senhor ama os que detestam a maldade. Ele protege seus fiéis e suas vidas, e da mão dos pecadores os liberta. Uma luz já se levanta para os justos, e a alegria para os retos corações. Homens justos, alegrai-vos do Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu trazem uma lição muito forte para nós. Eles não estavam preocupados com a reação dos outros, com o que iam falar, com o que iam exemplificar aqueles que negaram sua fé. Mas eles estavam cientes que a sua doação, a sua entrega, era uma entrega para causar alegria. Causar alegria. Eu escutei uma vez uma pessoa dizer assim: infeliz do homem, da pessoa, que não fala o que pensa. Então, aquela pessoa, naquele então, era uma pessoa completamente adversa a mim, mas eu fiquei admirando a sua coragem, a sua bravura e a sua fidelidade a si mesmo. Como aquele homem, nós devemos aprender com os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu a não querer fazer as coisas para ter elogios. Não devemos nem ter medo dos elogios, nem das críticas. Devemos ter fidelidade à palavra. Podemos até dizer de outro jeito: nós devemos falar da palavra de Deus sem nenhuma preocupação de elogio ou crítica, mas a fidelidade à palavra, como fizeram os santos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir. O apoio do Banco Mundial ao governo do Rio Grande do Norte veio com investimentos em segurança e cultura, fortalecendo o turismo. Equipamentos para as polícias militares civil, bombeiros e TEP foram adquiridos. Mais câmeras de integração do vídeo monitoramento da região metropolitana. Mais de 10 equipamentos históricos recuperados. Além de apoio à cultura com festivais de cinema e de música. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte.